Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, uma alegria estar em contato com vocês em tempos sui generis, mas que invocam que nós tenhamos a coragem de viver a fé, a esperança e a caridade e continuar o nosso caminho na direção da vontade de Deus, que passa pela nossa formação teológica. Nós vamos dar continuidade através desse grupo de WhatsApp que nós criamos ao nosso curso de Cristologia do 2º ano de Teologia da Faculdade Católica de Belém. Nós vamos falar de um assunto que nós já começamos a falar em sala de aula, ou seja, vamos falar do apolinarismo, que é uma heresia muito séria e importante, e que vai merecer uma resposta do Magistério Universal da Igreja por ocasião do primeiro concílio de Constantinopla, no ano de 381. Apolinário, como nós tivemos a oportunidade de dizer, foi um bispo de Laodiceia, uma das igrejas daquelas 7 igrejas do Apocalipse, que estão no início do livro do Apocalipse, no capítulo 2 e 3. E Apolinário, então, ardente defensor do Concílio de Nicéia, e vale a pena lembrar que o Concílio de Nicéia combate diretamente o arianismo, combate essa heresia terrível que nega a divindade de Cristo. Então, Apolinário, ele defende com todo o ardor, com todo o amor, a divindade de Cristo, mas comete um erro muito grave. Qual era o problema? Se nós tivermos em Cristo, pensava Apolinário, o Logos, a pessoa do Verbo, e ao mesmo tempo uma alma racional, com inteligência, com vontade, com imaginação, com tudo aquilo que a alma racional humana possui, em Jesus Cristo haveria um grande risco, pois nós teríamos 2 centros de decisão: o Logos, a pessoa do Verbo, e essa estrutura racional da alma humana. Teríamos, segundo Apolinário, o risco de que em algum momento houvesse um conflito entre essas 2 realidades em Cristo. Por exemplo, a divindade querendo uma coisa e a humanidade, a alma racional, querendo uma outra coisa. O que é um absurdo para Apolinário e para a doutrina católica. E por causa desse absurdo, dessa ideia absurda, Apolinário então resolve colocar de lado no seu pensamento a alma de Jesus. Nós chegamos a dizer em sala de aula que numa primeira fase Apolinário nega, na verdade, a alma como um todo. Porém, justamente criticado pelos seus presbíteros, por bispos, digamos assim, das dioceses mais próximas, e até por patriarcas, Apolinário acaba modificando o seu pensamento para a forma mais conhecida do mesmo, que é o reconhecimento de que poderia haver em Jesus Cristo uma alma de tipo sensível, sensitiva, lembrando o pensamento típico da filosofia grega, se falava de uma alma vegetal, de uma alma animal ou sensível e de uma alma racional para o homem. No caso, ele está propondo que em Jesus haja uma alma sensível, uma alma, entre aspas, animal em Jesus, mas uma alma não dotada de inteligência e de vontade,
justamente porque se ela tivesse isso, ela seria um centro de decisões e poderia haver um conflito com, digamos, o Logos, a pessoa do Verbo que se encarnou. Então ele recusa peremptoriamente a existência de uma alma racional em nosso Senhor Jesus Cristo. Ao fazê-lo, ele está infligindo, digamos, a Cristo, está infligindo uma regra fundamental da antropologia. Ele está, no fundo, negando a integralidade da humanidade de Jesus. Porque o homem é um ser racional. Se em Jesus não há inteligência e vontade humanas, então não se pode falar de uma verdadeira humanidade, perfeita humanidade, uma humanidade integral em Jesus. Vejam bem, este homem bispo que defendia ardentemente a divindade de Jesus Cristo acaba negando a sua humanidade, a inteireza da sua humanidade, a integralidade da humanidade de Cristo, com uma boa intenção. Ele queria preservar Jesus Cristo, em Jesus Cristo, queria preservar Jesus Cristo de um conflito entre, digamos, o Logos, o Verbo, segunda pessoa da Trindade, inteligente e dotado de uma vontade divina, evidentemente, e um centro de decisões humano, ou seja, de uma alma racional em Cristo. Então, para que Jesus Cristo fosse todo conduzido pelo Verbo, ele nega a estrutura racional da alma de Jesus e, ao fazê-lo, nega, no fundo, a humanidade integral de Jesus Cristo.